Olá, caros irmãos ouvintes do canal Lições para a Felicidade. Sejam muito bem-vindos e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre presente em nossos corações. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilhe os ensinamentos da doutrina espírita. E hoje, como fazemos todos os domingos, sempre às 16 horas, daremos continuidade ao nosso estudo do livro Constelação Familiar, ditado pelo espírito Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E teremos como reflexão o capítulo 14, Educação para a Coragem. E nesse capítulo, a nobre mentora espiritual, dentre tantas pontuações, nos esclarece que a coragem dignifica e eleva o espírito, trabalhando as suas necessidades e desenvolvendo os atributos que necessitam de expansão. Então, Joana sempre nos trazendo as reflexões de excelência. Mas quem irá nos brindar com as considerações necessárias a respeito desse capítulo é a nossa querida irmã trabalhadora da Seara Espírita, Raimunda Gesteira, a qual recebemos com grande satisfação. Mas antes de lhe passar a palavra, convido a todos vocês a nos unirmos no único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, amigo incomparável da nossa jornada, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em teu nome, rogando pela tua assistência generosa. Abençoai a cada um de nós, nos envolvendo no teu elan de paz, de harmonia, nos ajudando a cada passo a sorvermos os teus ensinamentos e colocá-los em práticas salutares onde quer que estejamos. Inspira a nossa irmã, que fará uso da tua mensagem de luz, e em nome de Deus e da assistência generosa dos Espíritos bons, é que damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Raimunda, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Olá, amigos. É um prazer, é uma grata satisfação estar na companhia de todos vocês através deste canal que nos traz a oportunidade de estudo, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de crescimento. Canal que tem um nome muito significativo: Lições para a Felicidade. E como nós estamos necessitando trabalhar na construção dessa felicidade. A felicidade que é um estado de espírito, a felicidade que é construída e regada diariamente. Então, eu já agradeço ao convite da minha querida amiga Nilcélia Miranda, que nos confiou a tarefa hoje de falar de um dos capítulos de uma obra muito rica, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles ao professor Divaldo Franco. Esta obra que nos traz é o livro Constelação Familiar, no item 14, que nos fala de educação para a coragem. Vejam que desafio. Só mesmo o espírito da envergadura de Joana, que trabalha na esfera da psicologia espírita, para nos trazer uma discussão tão profunda e tão necessária. Esta obra que versa sobre as questões da família, sobre essas relações tão intensas e tão necessárias de serem construídas, que versa sobre uma série de questões que precisam ser dirimidas no nosso dia a dia. Joana, que nós sabemos tem uma outra obra muito rica também, SOS Família, onde ela versa também, ela nos traz uma série de discussões sobre o papel da célula máter, sobre como nos relacionamos com este nosso grande laboratório que é a família. Eu peço licença para ler, logo na abertura desse item 14, ela fala assim, ou melhor, na abertura do livro, ela diz assim: a família é a base fundamental
sobre a qual ergue o imenso edifício da sociedade. E esta citação de Joana, ditada ao professor Divaldo Franco, foi feita em uma noite de Natal de 2007. E pensando sobre a noite de Natal, por que esse espírito traz esta mensagem tão intensa, tão forte, sobre a importância da família como base, como pedra basilar de tudo, como sustentáculo em uma noite de Natal? Natal, que nós sabemos que é uma festa que nos remonta à família, nos remonta a essa relação do pai, da mãe, dos filhos, em uma configuração de amor. O Natal, que nós sabemos, é um período onde os nossos familiares, aqueles que já partiram para o mundo espiritual, recebem, muitas vezes, quando estão na condição de autorização para se aproximar mais de nós e viver aquela energia condensada no bem, que faz parte das relações familiares nessa noite, saudosos que ficam do nosso abraço, do nosso acolhimento, e vêm e ficam ali, os espíritos em torno de nós, bebendo da essência daquela relação que foi dividida por um curto espaço de tempo, no momento em que eles precisam retornar à parte espiritual, mas que os laços são eternos. Então, o Espírito traz, na noite de Natal de 2007, esta mensagem para o professor Divaldo. E nesse capítulo que nos foi conferido para falar na noite de hoje, Educação para a Coragem, Joana vai trazer uma série de elementos nos mostrando que coragem é essa, que relação é necessário para fazer com que esta coragem esteja fundamentada nas relações que se estabelecem. E nós sabemos que a educação é um caminho que nos permite a libertação. O conhecimento liberta, o conhecimento nos instrumentaliza em qualquer âmbito, quer seja familiar, das relações de trabalho, das relações com o mundo, ele nos instrumentaliza para que possamos fazer uma leitura de onde estamos, o que estamos fazendo, porque aqui estamos. Então, eu peço licença para ler uma passagem aqui desse trecho, do item 14, que ela diz assim: essa característica é a marca primorosa dos heróis, falando de coragem, em todos os campos do comportamento humano, não apenas daqueles que se fizeram combatentes conhecidos pelas batalhas travadas contra os invasores da pátria do lar, do seu campo de ação, mas também e principalmente dos que descobriram terras. Interessante, meus amigos. Terras que inventaram os instrumentos propiciados do crescimento da sociedade, que perseveraram nos laboratórios e no silêncio das suas oficinas. Vejam que interessante. Nós temos aqui Joana nos dizendo, ela fala de pátria, ela fala de lar, ela fala do campo de ação. Eu fiz um recorte, porque o capítulo ele é extenso e nosso tempo é um tempo suficiente para trazermos considerações para a nossa reflexão. Então, eu fiz alguns recortes para que nós possamos entender. Nessa passagem, ela está falando da pátria, do lar, das batalhas travadas nesse local. Que batalhas são essas? Que combates são esses que nós temos diariamente, que precisam ser dirimidos? Como fazemos para lidar, né, com esta coragem necessária para esse enfrentamento dessas batalhas? Ela diz, nos campos do comportamento humano, não apenas daqueles que se fizeram combatentes conhecidos pelas batalhas travadas contra os invasores da pátria do lar do seu campo de ação. Nós somos convidados diariamente ao bom combate. O combate verbal, onde muitas vezes ficamos numa luta hercúlea para ver quem dá a última palavra, porque eu preciso ter a razão. O combate das boas relações, onde eu preciso estabelecer como e onde eu estou vivendo, sem impor a minha presença, sem impor a minha opinião, a minha verdade. Né? Nós vivemos muito nesse âmbito da verdade. E corre nas redes sociais uma frase que há alguns dias eu vinha falando em um outro momento,
de trabalho doutrinário, mas que eu trago para os nossos dia a dia de qualquer situação, que é uma frase que diz assim: eu não quero mais ter razão, eu quero ser feliz. Nessas batalhas travadas, ter essa coragem de dizer e empreender uma perspectiva de vida dessa natureza, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. É lidar com esse bom combate aqui, dessas batalhas do lar, dessas batalhas desse campo de ação. Que campo de ação é esse? Onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou construindo para mim? Não é? Nesse capítulo, ele diz assim também, o espírito de Joana Dias diz assim: o ser de coragem arrasta as consequências das suas decisões sem temor da injúria e da perfídia dos outros, confiando nas possibilidades de que dispõe para atingir a meta que estabelece. Isso é fantástico. É sensacional essa colocação de Joana. Por quê? Porque em batalhas, por que ela está falando de perfídia? Por que ela está falando de situações de injúria? Nós estamos falando de educação, educação para a coragem. É o item primordial do capítulo. E aí, ela, durante o discorrer, que ela faz uma série de considerações, e como eu disse a vocês, eu fui fazendo um recorte de partes bem significativas e intensas para nós fazermos aqui uma discussão. Ela, nessa passagem, ela fala: o ser de coragem arrasta as consequências das suas decisões sem temor de injúria e da perfídia dos outros, confiando nas possibilidades de que dispõe para atingir a meta que estabelece. Ou seja, nas relações, nós convivemos muito com essas situações. O que é a perfídia? Que comportamento é esse? O ser pérfido, o ser que coloca nas relações o veneno, a maldade. Nós temos isso em todos os lugares, inclusive no âmbito familiar. Temos sim, temos, porque somos espíritos em reencontro, espíritos em refazimento de relações. Observem que existem famílias cujas as situações são muito complicadas, muito difíceis. Tem mães que dizem assim: eu dei a mesma criação, filhos muitas vezes gêmeos univitelinos. E as mães dizem assim: a mesma criação, no entanto, são tão diferentes. Por quê? Porque somos espíritos, cada um com história, cada um com uma individualidade. E no meio familiar pode existir essa questão da perfídia? Pode. Pode existir a questão da injúria? Pode. Saindo do âmbito familiar para outros âmbitos, nós convivemos com isso direto, convivemos. Mas o Espírito de Joana diz assim: ó, o ser de coragem arrasta as consequências das suas decisões sem temor da injúria e da perfídia dos outros, confiando nas possibilidades de que dispõe para atingir a meta que estabelece. Que possibilidades são essas? Nós temos inúmeras. Quando se fala do bom combate, o bom combate trazido por Jesus, Jesus foi tão massacrado, tão humilhado, viveu tantas vicissitudes e sempre utilizou do bom combate. Jesus que tinha um verbo para cada um com o qual ele convivia. Se era o doutor do sinédrio, ele tinha um verbo que deixava-os espantados, que deixava-os sem saber o que fazer, porque várias armadilhas lhes foram conferidas para ele cair, mas ele, como sempre, naquela autoridade moral que tinha um verbo para esses. Tinha um verbo para o semeador, para o homem que semeava a terra. Tinha um verbo para o pescador. Tinha um verbo para as mulheres, que à época era considerado o quê? As mulheres estavam sempre numa situação patriarcal, tinham sempre que dizer, obedecer ao comando do homem. E Jesus tinha um verbo para essas mulheres. Não é por acaso que nós temos as mulheres do Evangelho, aquelas que o seguiram, que acompanharam, que trabalharam com ele, porque ele sabia como lidar com tudo isso. Então, quando nós vemos aqui, neste texto de Joana, essa coragem de lidar, e de falar, e de dizer, e de combater a injúria e a perfídia com a abnegação e a coragem que a educação nos proporciona. Por isso que inicialmente eu falei, a educação no âmbito do conhecimento como poder. Que poder para humilhar, para massacrar? Não. Para eu saber como combater situações dessas, saindo sem a dor, a mágoa, sem nada que macule o meu estado de humor, o meu bom ânimo, nada que me tire e me cause adoecimentos psíquicos
adoecimentos emocionais que vão reverberar no físico. Em mais uma passagem, o Espírito diz: a coragem deve ser desenvolvida no lar, desde os primeiros fenômenos. Olha que interessante. E continua. Relativos da personalidade infantil, a fim de selecionar, dentre os impulsos do primarismo, os sentimentos de afirmação, orientando-os de elevação ético-moral, de forma a constituírem uma couraça protetora em torno da existência. Ou seja, a criança, o indivíduo, ele precisa ser estimulado desde muito cedo a ter esta coragem para se autodefender, para lidar com as questões do mundo. Mas que coragem é essa? Essa parte aqui é muito interessante, porque muitos de nós educamos os filhos com a seguinte coragem, que não é coragem, que se torna uma covardia. Cria um ser, muitas vezes, que na sociedade é um ser colérico, um ser que acha que tudo tem que ser do jeito que ele acha que deve ser, e o combate é um combate que vai trazer sérias consequências, porque tem alguns pais que dizem, não chegue em casa apanhado, porque se alguém lhe bater, bata 2 vezes. E não é essa coragem que Joana de Angelis está falando, nessa autoproteção. É a coragem do saber lidar com as situações. E uma questão para aqui, fazendo um recorte desse ponto, é a confiança na família. Confiança que precisa ser construída para que a criança, o adolescente, o jovem que passa, por exemplo, uma questão de bullying, o bullying é de uma covardia sem limite. Então, se eu tenho dentro da minha casa a quem me reportar para pedir ajuda, essa é uma situação de coragem. Por quê? Porque eu vou ter a condição de pedir essa ajuda e que esse pai, essa mãe, esse irmão, essa avó, possa ser aquele que vai me ajudar a dirimir esse conflito. Então, quando ela diz aqui, relativo da personalidade infantil, a fim de selecionar, dentre os impulsos do primarismo, os sentimentos de afirmação, orientando de elevação ético-moral de forma a constituir uma couraça protetora em torno da existência. As questões morais que são muito bem preconizadas no Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho que é o nosso grande educador de sentimentos e que nos trazem uma série de informações e de referências para fazermos essa couraça. Que couraça é essa? A linguagem simbólica que o Espírito usa. É um instrumento de proteção. Eu preciso me proteger das coisas do mundo sem que seja uma questão onde eu fico com medo de tudo, porque aí eu não vivo, eu me torno refém. Mas as questões que chegam, eu preciso ter a condição de saber como evitá-las, como combatê-las. O bom combate. Por que eu estou repetindo o bom combate? Porque nós ficamos muitas vezes nessa questão da troca, do primarismo de questões, de formas que são formas agressivas, né? De ensinar o filho, bata, faça. Me recordo uma situação que passou num canal de... Passou em vários canais, uma criança que teve um desentendimento com outro numa quadra de esporte em um condomínio. Teve uma repercussão muito grande esse caso. E aí, o pai da criança, que se sentiu agredida, desceu, estava em sua casa, os meninos estavam jogando na quadra, ele desceu, agrediu a outra criança, não satisfeita, ele segurou o menino, mandou que o filho batesse, não satisfeita, a mãe desse mesmo menino desceu e bateu na criança. O menino ficou em um estado, ele estava na casa de parentes fora de Salvador. A mãe dele ficou em pânico aqui quando viu a cena pela televisão. Foi uma situação que causou nessa criança um trauma sem precedentes. Aí nós vamos analisar. É esse combate? É essa forma de proteção que o Espírito está dizendo dessa couraça que precisa ser feita? Não. Porque aí está se criando uma personalidade colérica, alguém com um instinto de destruição muito grande, alguém que vai achar que durante a sua vida tudo vai poder ser resolvido dessa maneira. E aí vamos estar criando alguém que vai ter muitos problemas, de toda a ordem. Né? E o Espírito continua, a coragem alia a razão à emoção e trabalha sem precipitação nem alarde, produzindo fenômeno de alegria e de paz. Olha, meus amigos, a coragem é para que nós tenhamos alegria, é para que nós tenhamos paz, é para que nós tenhamos o bom ânimo,
porque ela nos fortalece. Né? Quando alguém diz assim, Raimunda é muito corajosa, e eu entro na vaidade, porque eu digo assim, eu enfrento qualquer coisa, eu não tenho medo de nada, não. O medo faz parte da nossa vida. Humanos que somos, estamos suscetíveis ao medo, à ansiedade, à tristeza, à melancolia, faz parte da natureza humana. O que nós precisamos trabalhar é para que esses elementos, esses sentimentos, não sejam patológicos. Então, eu não devo, preciso me trabalhar para não ter o medo em excesso, porque aí viram outras questões, a ansiedade em excesso, a melancolia, a tristeza, tudo é preciso ter equilíbrio. Todos nós passamos, temos aquele dia lá que não estamos muito bem, é da natureza humana, certo? Mas quando esse não muito bem perdura muito tempo, eu preciso de ajuda, da ajuda profissional, que está aí posta, seja o psiquiatra, se a questão for medicamentosa, o psicólogo para terapia, os dois aliados, a terapia com Jesus, o trabalho espiritual, né? Ou eu posso dar conta disso, de uma situação dessa, se for algo que é algo passageiro, algo do dia a dia que todos nós vivenciamos. Aí ela diz aqui, mas o Espírito diz assim que a coragem, né? É lindíssimo, lindíssimo. Joana eu sou suspeita para falar de Joana porque eu gosto muito do que ela nos traz. Né? É um espírito de uma envergadura moral que traz uma discussão das questões psicológicas, das questões espirituais, de uma maneira muito poética, mas também chamando nossa atenção e puxando nossa orelha em muitos momentos. Ela diz: a coragem, ali a razão, a emoção. Então eu tenho que ter esses dois trabalhando em concomitante. E trabalha sem precipitação nem alarde, produzindo fenômeno de alegria e paz. Coragem é para me dar paz, não é para me dar inquietação. Não é para me dar dores imaginárias, como dizia Chico, né? As dores invisíveis, que eu começo a ter dor em vários lugares, porque eu estou com um sentimento, eu tenho que, olha, Raimunda, me veio esse insight agora, essa inspiração para falar dessa questão. Como muitos pais educam os filhos, você tem que ser corajoso. Você precisa ter uma resposta para tudo. E nós crescemos achando que somos o mourão e o sustentáculo de tudo e de todos. Aí vamos, não vivemos a nossa vida em função de viver o do outro, porque eu sou o corajoso da família, então eu tenho que resolver. Alguém ficar doente, eu não permito me emocionar, nem viver aquele momento da dor, porque eu que tenho que resolver tudo. Alguém desencarna, eu não me permito chorar, porque eu não posso chorar, porque eu sou corajoso. Quem tem coragem não chora. E eu adoeço. Eu me torno alguém que, no momento em que eu vou viver uma emoção de verdade, eu me surpreendo comigo mesmo e entro em estados de pânico. E agora, o que é que vão dizer? E o julgamento? Então, Joana diz, a coragem é um estado de paz. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso gostar de mim. A coragem precisa me trazer serenidade e não ansiedade. E aí tem um determinado momento que ela diz também, em face do processo da evolução, o espírito transfere de uma para outra reencarnação as marcas das ocorrências que foram enfrentadas, assinalando-o com culpa, medo e necessidade de fuga diante de qualquer perigo iminente, real ou imaginário. Olha aqui o que nós falávamos há pouco. A culpa que corrói, a culpa que destrói, a culpa que aprisiona, a culpa que é um grilhão nas nossas vidas, que causa as mais diferentes patologias psíquicas, né? Nosso emocional se descompensa por causa da culpa e reverbera no físico em vários lugares. Nós começamos a ter dores e ter uma série de doenças mesmo que se cristalizam, como diz o espírito Hamed, através do médico Francisco do Espírito Santo, no livro Imensidão dos Sentidos, as formas pensamento, né, que vão cristalizando, que vão. A culpa causa muito isso. Né? Então, o Espírito traz aqui que nós trazemos também memórias de outros momentos, de reencarnações outras, e que essas ocorrências que foram enfrentadas podem assinalar a culpa, o medo, a necessidade de fuga, diante de qualquer perigo iminente, real ou imaginário. Então, é preciso trabalhar a coragem para o enfrentamento desses processos. Que todos nós somos espíritos que temos uma história de muitos anos, de muito tempo. Observem que alguns de nós têm fobia de altura. E às vezes é uma questão tão intensa que a gente não consegue ficar num lugar mais alto. Alguns de nós têm fobia de lugar fechado.
Alguns de nós têm fobia de lugares muito abertos. São questões que podem ser dessa existência. Aí a gente vai para o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, causas atuais das aflições, causas anteriores, e algumas, muitas, de momentos anteriores, memórias, né, que vêm, a gente não... Por que eu tenho tanto medo desse... Então, a coragem para o enfrentamento de tudo isso. Eu vou conseguir com a autoeducação, com essa educação. Olha que o título é Educação para a Coragem. E a educação é um exercício. Nós não nos educamos num passe de mágica. É um exercício. E exercitar, às vezes, é doído. Por quê? Porque eu preciso vencer muitas questões. E para vencê-las, eu preciso vencer com leveza. Por isso que eu não devo ficar ouvindo opiniões, nem preocupado com o que Maria vai dizer de Raimunda, João, porque eu não vou viver. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer que você não está fazendo o certo. E se eu me deixo influenciar por essas questões, eu não vivo. Aí me recordo da passagem, Jesus caminha sobre as águas, onde Pedro, seu fiel escudeiro, e outros companheiros estão no barco, começa aquela tempestade, e aí Jesus vem caminhando, começa a caminhar, Pedro vê, desce, e Jesus diz, vem, de forma imperativa, do tipo, confie. E Pedro começa a caminhar, mas bastou quem está no barco dizer, vamos afundar, vai. Ele aí entra no medo, e entra na insegurança e começa realmente a claudicar para afundar. E aí Jesus vem, segura e diz, homem de pouca fé. Por quê? Porque muito preocupado com... Foi abrir os ouvidos para o externo ali, que não estava ajudando muito. Lançou o medo. Ele estava numa situação de coragem, confiando no seu modelo e guia. Aí vem a força da palavra de quem nos tira do eixo. Então, essa coragem desse enfrentamento, de não ficar ouvindo uma série de informações. Isso acontece muito com crianças que estão em muitos lugares. Criança que vive na casa, às vezes os pais são separados, então, na casa do pai, ela ouve uma informação. Com a mãe, ela ouve outra. Com os avós, ela ouve outra. Na escola, a criança entra num turbilhão que ela não sabe a quem atender e entra em processo de ansiedade. Aí nós temos muitas características dos transtornos de ansiedade na criança. Né? Ah, o menino é hiperativo, está quebrando tudo. Vamos ver que história muitas vezes tem por trás daquela questão ali, do TDAH, do próprio transtorno do espectro autista, do TEA. Muitas informações, guardadas as proporções do transtorno, mas a gente vê que causa uma série de situações por informações, muitas, que eles às vezes não administram. Isso acontece conosco, adulto, o nível de insegurança que é trabalhado em nós, para que nós não fiquemos sempre refém de alguém ou de alguma situação. Essa coragem precisa ser pelas memórias que já trazemos. Então, nós precisamos trabalhar muito essa questão. A coragem nasce de um específico sentimento de amor, aquilo em que se crê, que se deseja e pelo qual se luta. Qual é a minha meta? O que é que eu estou buscando? Que amor, que auto-amor eu estou me permitindo ter? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o outro se eu não me amar. Eu preciso gostar de mim. E olhem, meus amigos, que a construção de uma autodestruição, né, de um sentimento destrutivo em nós, que reverbera para uma autodestruição, é tão grande quando a gente fica ouvindo muitas informações, que até quando nós gostamos de nós mesmos, quando nós nos amamos, às vezes a gente entra numa culpa. Ah, eu estou voltado muito para mim. Existe uma diferença entre o auto-amor e o egoísmo. E às vezes nós entramos em tantas confusões pelas informações que a gente acha que gostar da gente é algo que não pode ser, que está errado. É preciso ter coragem de enfrentar, de diluir
todas essas questões? A educação. A educação. Então, ele diz aqui, a coragem nasce de um específico sentimento de amor. Aquilo em que se crê, que se deseja, e pelo qual se luta. Pronto. Qual é a minha meta? É essa, eu vou atrás dela. É muito comum, na educação do lar, cuidar-se da prudência, da humildade, da submissão, poupando-se constrangimentos e decepções, amarguras e dissabores. Embora seja uma conduta correta, não se pode prescindir da coragem para manter-se prudente quanto às circunstâncias favorecem reações precipitadas. Da mesma forma, a humildade necessita da coragem para preservar-se. Digna, fugindo da situação do medo, que submete o indivíduo àquilo que detesta exclusivamente porque não deseja experienciar incômodos nem mal-estares. Veja só, isso aqui é muito significativo. Eu não posso tirar do outro o que ele precisa viver. A família, isso também é um ensinamento para a coragem. Eu preciso deixar que o enfrentamento aconteça. Eu preciso ser aquele que acolhe, aquele que, olha, estou aqui, estou lhe dando a força, mas cada um aprende a partir das experiências vivenciadas. Eu preciso deixar que o meu filho viva as experiências como elas precisam ser vividas. Claro, atento para ajudá-lo, mas eu não posso também colocá-lo numa redoma onde ele não tem enfrentamento de nada e não veja as questões no mundo. Estamos em um momento de isolamento, onde precisamos nos preservar, estar mais nas nossas casas pela crise sanitária que está imposta e que nós precisamos ter o autocuidado, mas estamos nessa rede, as redes sociais, que são um instrumento ou de renovação e de crescimento ou de destruição total. Então, se eu tenho uma criança em casa que gosta e precisa desse momento aqui, porque é o que está posto para ela, é o que ela pode utilizar, mas eu preciso ficar atento que canais ela está acessando, que redes ela está construindo, né, para ajudá-la. Agora, preciso deixar que as experiências do dia a dia ela aprenda a se defender também, para não ser aquela pessoa que necessite de alguém que sempre diga algo por ela. Porque o mundo lá fora é uma grande batalha. Como o próprio Espírito traz no início, quando ela fala das batalhas todas a serem travadas, né? E ela diz: a coragem supera essas situações complexas que impõem decisão firme e ação contínua. O excesso, porém, de cuidados em face das ocorrências não esperadas, daquilo que se constitui novidade e desconhecimento, pode favorecer a estagnação e dar lugar a transtorno de conduta. Olha o que a gente está falando. Quem receia voar além dos limites não consegue alcançar os próprios limites, definhando e amofinando-se diante do maravilhoso projeto de viver. Então, veja, é preciso que a gente enfrente, é preciso ter coragem para o enfrentamento de tudo isso. E o Espírito continua. A coragem necessita do ninho doméstico, do combustível dos exemplos que devem ser dados pelos pais diligentes e trabalhadores, que não se queixam nem se entregam a lamentações, sabendo referir-se aos acontecimentos negativos com naturalidade, como pertencentes ao processo de realizações, o que nós estávamos dizendo. É um lar bem constituído, um lar que seja uma referência, com problemas e situações de dificuldade, todos nós temos, mas um lar que tem uma base sólida, onde eu vou construir, eu vou ser alguém que eu sei que ali eu tenho um porto seguro, mas onde eu sei que, como espírito, eu preciso vencer as minhas adversidades e as minhas situações. Somente com a coragem se pode combater o mal e suas expressões inferiores, que se encontram isentas nos sentimentos torpes, que defluem do egoísmo, da presunção e da equivocada visão em torno dos valores nobres que não têm. É indispensável coragem para autoanalisar-se, para descobrir as anfractuosidades morais, as imperfeições em predomínios, as mesquinhezes do caráter e da conduta. Então, eu preciso ter coragem para me autorreconhecer. Eu preciso ter coragem para fazer o que a doutrina espírita chama e fala da reforma. O que é essa reforma? Fazer reforma íntima é doído, é difícil. Por quê? Porque eu vou me espelhar com o que eu tenho de mais difícil comigo mesmo. Mas eu reconhecendo
Primeiro reconheci, dei um salto de qualidade. Vou me trabalhar. Estou no caminho certo, mas é individual e particular. Ninguém vai nos tirar das nossas questões. Não existe casa espírita que vá me dizer: esta é a porta que você tem que abrir. A casa vai me acolher, vai me abraçar, vai me dar as referências doutrinárias para eu buscar. Aqui, no caso, Joana está trazendo do âmbito como um todo, a questão da família. A família é base, a família é alicerce, mas a minha família não vai tirar do espírito Raimunda o que ela precisa viver para verdadeiramente caminhar. Jesus Cristo, com muita justiça, denominado o herói da cruz, viveu corajosamente, arrastando todas as consequências do seu ministério, sem submeter-se aos dominadores de mentira, aos poderosos de coisa nenhuma, demonstrando que o amor é a força mais grandiosa que existe no universo, porque nascido em Deus, sustenta a criação. Seu exemplo de coragem permanece como estímulo e lição viva para todas as criaturas que desejam a iluminação e o encontro com Ele. Que lindo, Joana, nos dá esse presente de dizer quem é o modelo e guia da humanidade, questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. Maior modelo de coragem, de enfrentamento, que já nasceu numa manjedoura, perseguido por todo aquele contexto do Império Romano, do Império de Herodes, de todos aqueles que queriam saber quem é esse que está vindo por aí, vamos matar as crianças, vamos, porque no meio de tudo aquilo existia alguém que era perigo para eles, e desde criança já enfrentou as dificuldades, que enquanto adulto enfrentou, inclusive a ingratidão humana, mas viveu todas as vicissitudes para nos dizer que vale a pena viver, que vale a pena confiar, que vale a pena acreditar, que vale a pena, sim, fazer o bom combate e entender que a coragem é a libertação do espírito. A coragem construída no amor, no auto-amor, na auto-iluminação. A gente fica muito querendo acender o farol do outro. Eu preciso me auto-iluminar. Eu preciso me auto-trabalhar. Eu preciso crescer para ser alguém que na sociedade contribua positivamente com fraternidade e com este amor conferido pelo Cristo que chega para todos nós, porque a misericórdia dele é infinita. Agradeço ao convite dessa amiga Nicélia, desse canal Lições para a Felicidade, que me oportunizou, no dia de hoje, trazer uma mensagem, que é uma mensagem, meus amigos, para estimular em todos nós a coragem de viver, a coragem de servir, a coragem de confiar no Mestre, a coragem de saber que nunca estamos só, a coragem para o enfrentamento de qualquer situação. Estamos em um momento de pandemia, um momento onde um vírus invisível veio nos chamar à coragem. Um vírus veio nos dizer que somos todos iguais, porque quando ele chega e atua, ele não escolhe sexo, ele não escolhe condição social, ele não escolhe os títulos que nós temos, ele chega e age. Ele vem nos dizer que é preciso coragem para, nesse novo momento, nessa nova configuração de mundo, enfrentar as adversidades. Ele vem nos dizer que somos todos iguais e, apesar de todo momento difícil pelo qual passamos, a família que tanto foi discutida por Joana neste capítulo e é discutido em SOS Família e tantas outras obras, esta família precisou se reunir outra vez. Nós precisamos voltar para dentro das nossas casas. Precisamos reconstruir relações que ficaram muito tempo perdidas. Alguns filhos que já não falavam com seus pais,
alguns irmãos que já não se falavam, alguns netos que não tinham oportunidade de ver a importância dos seus avós nas suas famílias. Então, agora, com essa situação pandêmica, que é pedagógica, que é educativa, nós podemos perceber que é preciso ter coragem para enfrentá-la e que a família, a célula máter, agora está sendo realimentada de novas energias. Hoje, nós estamos tendo a oportunidade de enxergar aquele nosso companheiro, aquele nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, que às vezes estavam pedindo socorro e que nós não estávamos ouvindo, que nós estávamos, às vezes, dando o socorro no externo e não percebendo que o interno pedia ajuda. Me recordo que estamos falando, essa psicografia foi feita numa noite de Natal e me lembrei aqui de um caso, uma situação que ouvi perto do Natal, há uns 4 anos, onde, em um programa de grande audiência nacional, estavam se falando sobre como o espírito do Natal reverbera em nós e nos faz mais sensíveis nesse momento. E tinham algumas pessoas sendo entrevistadas, e dentre essas tinha uma médica psiquiatra que estava lá porque passou a trabalhar em um canal de atendimento telefônico, onde as pessoas ligavam para dizer das suas situações de dificuldade, e ela fazia uma escuta sensível e dava, e ouvia, né, como muitos canais que existem de acolhimento. Então, a repórter, a pessoa que estava conduzindo o programa, perguntou o que a levou com uma agenda tão cheia, porque ela tinha uma série de compromissos, era uma médica requisitada e conhecida não apenas no Brasil, mas fora daqui, o que a levou a destinar algumas horas do seu dia numa agenda tão apertada para um trabalho dessa natureza, esse trabalho social. E ela disse que ela precisou viver uma experiência muito dura para enxergar a necessidade de ajudar o outro, porque ela tinha um filho de 17 anos que tinha acabado de passar também no vestibular para a medicina, porque, como médica, o filho também tinha que ser médico, e este filho era de uma inteligência brilhante, alguém que conseguia assim resolver todas as questões de escola, era sempre o primeiro, e ele era muito calado, muito tímido, segundo ela. E quando os companheiros chegavam, os amigos chegavam na casa, os amigos dela, né, das relações dela, chegavam na casa e diziam, ele sempre pedia licença e se recolhia, que eles questionavam, seu filho nunca fica aqui para conversar conosco, tal, e ela falava que, não, meu filho é muito tímido, porque ela tinha essa ideia do filho. Meu filho é muito tímido, não gosta dessas relações, ele gosta de, prefere se recolher. E o filho muito calado, o rapaz se suicidou. E ela, que trabalhava com depressão, cujo foco era adolescente, ela disse que para ela foi um choque tão intenso, porque ela não estava conseguindo enxergar dentro do seu próprio âmbito do lar que existia alguém pedindo socorro, e que socorro. O silêncio do filho, que ela denominava de timidez, era uma tristeza profunda. A não relação com aquelas pessoas que ela levava para casa, amigos, médicos e tal, era não também conseguir se ver naquele mundo. O estudar medicina, que não era sua primeira vontade, que ele não manifestava porque existia uma pressão familiar, era para atender aos interesses da mãe e de uma família de médicos. Então, ela disse que aquela situação tão dura a fez tomar uma iniciativa de ouvir pessoas num trabalho social, apurar mais sua escuta e tentar ajudar. E que o período do Natal, que era aquele período, o programa foi assim, alguns dias antes do Natal, uns 3 ou 4 dias antes, ela disse que estava tão intensa de ligação, e que ela iria dar o plantão no Natal. E as pessoas que trabalhavam, administravam o local, já tinha dito, pode se preparar, porque são ligações inúmeras, de pessoas querendo falar do Natal, que estão se sentindo sozinhos, porque sentem muita falta da família. Então, agora, meus amigos, nós nos voltamos para dentro de nossas casas,
para essa relação familiar. O Natal deste ano, de pandemia, foi um Natal muito diferente, onde quem esteve realmente foi, né, aquela célula, aquele, não foi mais aquela festa, onde todos vinham para se reunir. Foi um âmbito de recolhimento, de reconhecimento, de oração, de nos conectarmos mais ainda com o divino e de entender que na lógica divina tudo isso que está ocorrendo, que está posto, tem um porquê e um para quê. E que a família precisou ser resgatada para trabalhar em nós esta coragem de lidar com as questões da própria família. Porque muitos de nós, ao sair para as nossas muitas tarefas, e como temos tarefas, muitas vezes entrávamos também no âmbito de fuga dos conflitos e das situações familiares que precisavam ser o quê? Revistas. Agora, em momento de pandemia, em momento de tantas adversidades, nós tivemos a oportunidade de ver que é preciso ter coragem. É preciso trabalhar para o bom combate. É preciso entender que tudo que nos chega tem um porquê e tem um para quê. Que nada se configura na nossa lógica, mas na lógica divina. Então, quando o Espírito Júnior de Ângeles convoca o professor Divaldo para essa tarefa, em uma noite de Natal, 2007, traz uma mensagem consoladora na abertura do livro, mas que também é um grande chamado, é para dizer que a espiritualidade está preocupada conosco, que ela está vigilante e atenta às nossas necessidades, e que nós precisamos compreender que a relação nossa com o divino, essa sim, precisa ser regada, trabalhada, construída diariamente para o bem e no bem que irá nos elevar e nos possibilitar entender esta coragem para o qual somos conclamados diariamente. Para concluir, gostaria de ler uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que é este livrinho aqui, tão querido, que nós podemos e precisamos ter ao lado das nossas leituras edificantes, fazê-lo à noite ou em qualquer outro momento, elevar nosso pensamento, porque sempre tem uma mensagem positiva que nos chama a atenção. E eu pensei anteriormente em abrir, em trazer já algo que eu tivesse selecionado antes do nosso encontro. Mas eu preferi deixar que a espiritualidade guie e vou abri-lo aleatoriamente para ver que mensagem nos foi trazida no fechamento dessa nossa conversa fraterna. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e do acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje reparado mediante a repetição de experiência, a aprendizagem fixada para sempre. Então, vejam como Joana nos presenteou com uma mensagem sobre o aprendizado. O aprendizado que tem a ver com a educação que tem a ver com eu me permitir me autoeducar, trabalhar as minhas imperfeições morais, entender que a oportunidade está posta para todos e trabalhar principalmente a gratidão. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade, enquanto encarnado, nesse mundo de provas e expiações, de ter essa vasta literatura edificante e renovadora que me possibilita ter coragem para continuar na luta e no trabalho do bem e para o bem. Agradeço o convite da minha querida amiga Nilcélia Miranda a esse
canal cuja felicidade é a tônica, cujo caminho que segue é o de levar a boa mensagem, a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, a mensagem da esperança, dizer da minha satisfação de poder estar com vocês hoje e dar um até breve e conclamar a todos ao bom ânimo, à paz, ao equilíbrio, ao amor, à esperança e ter a certeza de que tudo isso vai passar e ter coragem para esperar o tempo de Deus, que não é o nosso, mas é o que verdadeiramente nos conduz. Muita paz, muito obrigada. Até a próxima. Que maravilha! Raimunda nos trouxe considerações assim, daquelas para que nós possamos refletirmos, meditarmos e trazer para a nossa vida, fazendo realmente uma autorreflexão para analisarmos como é que nós nos encontramos e se de fato estamos utilizando dessa coragem tão necessária para o nosso enfrentamento do dia a dia, porque para viver é necessário muita coragem. Verdade. Muito boa a sua palestra, amei mesmo, gostei, eu estava aqui meditando, trazendo Aprendo com você, aprendo contigo. Essa semana assisti duas suas tranchant, como diz os franceses. Todos nós aprendemos uns com os outros, né? Verdade. Então é a hora da nossa gratidão, vamos orar. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer por esses momentos maravilhosos que passamos junto a Ti, nesse banquete, Senhor, que a nossa querida irmã nos proporcionou com tantas reflexões e nos ajuda, sobretudo, a sermos vencedores em nós mesmos, a termos a coragem de enfrentar os desafios que oram se apresentam no nosso dia a dia. Ajuda-nos, querido amigo. Estamos estendendo as nossas mãos para que possa agarrá-las e nos ajudar a ter bom ânimo, a alegria de viver e conduzir sempre o nosso dia, fazendo a pausa habitual para orarmos, para comungarmos contigo e que jamais nos falte coragem para caminhar, caminhar e vencer os desafios. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo e fica conosco, permanece em nossos corações, nos abençoando e nos envolvendo em tuas bênçãos de paz, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Meus queridos amigos, está encerrado o nosso estudo de hoje e aguardo todos vocês no próximo domingo, às 16 horas. Muita paz para todos. Até o nosso próximo encontro.